e me farão um santuário, conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, divinamente avisado, construiu um santuário terrestre, feito por mãos, figura do verdadeiro santuário de Deus que se acha no céu, o qual o Senhor fundou, e não o homem, e que serviu de modelo, que no monte se lhe mostrou, para ser uma alegoria para o tempo presente, servindo de exemplo e sombra das coisas celestiais, e figura das coisas que estão no céu. Porque um tabernáculo estava preparado, em que havia o candelabro, o altar de incenso, a mesa e os pães da proposição, que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Ao longo do ano, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta, um cordeiro, à porta do tabernáculo que se acha no pátio, e colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim figuradamente, de si, para o sacrifício inocente. O animal era então morto. A vida está no sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. A lei de Deus sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue, representando a vida que o pecador perdera, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca, contendo a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, o pecado transferia-se mediante o sangue em figura para o santuário, ficando ali registrado. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote. O Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Ambas as cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado do penitente para o santuário. Esta era a obra que dia após dia se prolongava por todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário, e uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção. Mas no segundo véu, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Deus ordenou que fosse feita expiação para cada um dos compartimentos sagrados,
fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação. Devia também ser feita expiação pelo altar de sacrifício, que ficava no pátio, para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo, e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor, e a outra sorte pelo bode emissário. O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do segundo véu, e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso, que estava diante do véu. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária. O bode emissário não mais vinha ao acampamento de Israel, e exigia-se que o homem que o levara lavasse com água a si e suas vestes, antes de voltar ao acampamento. Toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. E demais, mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte, e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Importantes verdades, concernentes à expiação, eram ensinadas pelo culto típico. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se, desta maneira, um meio, pelo qual era transferido para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro. Mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo, com o sangue desta oferta, e o aspergia sobre o propiciatório diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. O salário do pecado é a morte. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o bode. Este os levava então e eram considerados como para sempre separados do povo. Depois que Cristo morreu na cruz, como oferta pelo pecado, a lei cerimonial não mais podia ter vigência, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, atirou do meio de nós cravando-a na cruz, clamando com grande voz e rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, finalizando o serviço no santuário terrestre e dando início ao serviço no santuário celestial. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. Sob esta forma, existiu o santuário até sua destruição pelos romanos, no ano 70 de nossa era. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Para ali a fé dos discípulos acompanhou a Cristo, quando diante de seus olhos ele ascendeu. Ali se centralizara sua esperança. Temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico, havia uma expiação ao fim do ano. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Tarde e manhã corresponde a um dia. Então, 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 dias. Disse o anjo: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada pelo decreto de Artaxerxes Longímano, entrou em vigor no outono de 457 a.C. Ver apêndice. Segundo predição, esse período devia chegar ao Messias, o ungido. Disse Jesus: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. No ano 27, ver apêndice, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo, e pouco depois começou seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. Do ano 457 a.C. ao ano 27 depois de Cristo. São 483 anos. Temos então um ano por um dia, sendo 483 dias, cada dia por um ano. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, pois será morto o ungido, e já não estará. Durante 7 anos depois de começar o Salvador seu ministério, o Evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus. 3 anos e meio pelo próprio Cristo, e depois, pelos apóstolos. Na primavera de 31, Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Então o véu do templo se rasgou em 2, mostrando que a santidade e significação do serviço sacrificial desapareceram. Chegara o tempo de cessar o sacrifício terrestre e a oblação. A semana 7 anos terminou em 34 da nossa era. Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes eu hei de perdoar? Respondeu-lhe Jesus: até 70 vezes 7. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, no ano 34, pelo apedrejamento de Estevão, os judeus selaram, afinal, sua rejeição do Evangelho. Os discípulos, espalhados pela perseguição, iam por toda parte, anunciando a palavra. E pouco depois Saulo, o perseguidor, se converteu, e tornou-se Paulo o apóstolo dos gentios.
Até aqui cumpriram-se todas as especificações das profecias, e fixa-se o início das 70 semanas, no ano 457 a.C., e seu termo, no ano 34 de nossa era. Por estes dados, não há dificuldade em achar-se o final dos 2300 dias, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tendo sido as 70 semanas, os 490 dias, separadas dos 2300 dias, ficaram restando 1810 dias. Depois do fim dos 490 dias, os 1810 dias deveriam ainda cumprir-se. Contando do ano 34 de nossa era, 1810 anos se estendem a 1844. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. Durante 18 séculos, o ministério de Cristo continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Como antigamente, eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta, transferido simbolicamente para o santuário terrestre. Assim, em um novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente, a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro, para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento,